Então, o que vocês vão conhecer nesse vídeo é o início da sistemática de determinação de ânions dentro de uma análise qualitativa, que começa pela adição de cloreto de bário. A adição de cloreto de bário sobre uma amostra só pode dar dois resultados: ou dá um precipitado, e esse precipitado é branco, ou não dá nenhuma reação aparente. Nós já preparamos previamente 30 amostras que vão ser aquelas que vão ser executadas em aula e que estão na apostila, com exceção do ânion sulfeto, que todos os sulfetos têm um odor muito desagradável e deveria ser feito o trabalho dentro da capela. Então nós não vamos trabalhar com sulfeto, vamos trabalhar com os ânions carbonato, oxalato e acetato, que formam um grupo que tem em comum carbono, cloreto, hipoclorito, brometo, bromato, iodeto, iodato e fluoreto, que são ânions compostos por algum dos halogênios, cloro, bromo, iodo ou flúor. Depois vamos trabalhar cromato e dicromato, sulfato, sulfito, bisulfito e tiosulfato, todos esses tendo enxofre na composição, nitrato e nitrito, fosfato, metafosfato, pirofosfato, então esses têm fósforo, tilcianato, ferrocianeto, ferricianeto, esses têm em comum então o ânion cianeto na composição. E depois, para finalizar, uma série que são ânions que não têm alguma particularidade, não tem algum elemento em comum, que são o borato, o silicato, o molibdato, arsenito, arseniato e permanganato. Então essa série de ânions já foram agrupados de uma maneira que ao longo das determinações já se consiga notar uma certa diferenciação entre eles em função dessa composição comum. Então essas análises que são preliminares vão ser iniciadas pela adição de cloreto de bário em todas as amostras. Depois, em função desse resultado de reatividade com cloreto de bário, é que vai ser feita a reatividade com nitrato de prata, e com isso vocês vão notar que há uma pré-seleção de quais ânions devem estar presentes na sua amostra. Por quê? Pode ser que num grupo, por exemplo, nesse primeiro grupo que a gente vai testar, onde tem o carbonato, o oxalato e o ânion acetato, um deles não tem reação aparente com o cloreto de bário. Outros dois têm. Quando chegar na adição de nitrato de prata, talvez esses dois que deram resultado assemelhado se diferenciem. Então, por isso que nessa sistemática a gente começa pela adição do cloreto de bário, lembrando que toda análise, para que não haja contaminação, é necessário só um frasco de reagente aberto por vez, e a tampinha desse reagente sempre no vidro de relógio limpo. Então, vamos começar com o ânion carbonato. Sempre a adição com o fundo do tubo ao nível dos teus olhos. Então, eu vou adicionar uma gota de cloreto de bário e imediatamente se vê o precipitado branco. Vou agitar da maneira conhecida, mas de qualquer forma já se viu
precipitado para carbonato com o cloreto de bário. Ânion oxalato, mesma coisa. Também deu um precipitado. É bom fazer uma comparação. Talvez se note já uma diferença. O precipitado de carbonato, que é este, está um pouco mais para creme do que para branco, mas de qualquer forma, o resultado analítico que a gente vai anotar é simplesmente precipitado branco. O ânion acetato, vamos ver como é que se comporta pela adição de cloreto de bário. Não deu precipitação. Se tiver dúvida, pode pôr mais uma gota do reagente. E é evidente que não houve reação aparente, diferenciando já o acetato do carbonato e do oxalato. Próximo a ser testado nessa série, então, o ânion cloreto. Não pode dar nenhuma reação se eu estou adicionando cloreto de bário sobre o cloreto, não é esperada nenhuma reação. Então, não houve mesmo reação aparente. Vamos ver se ele se diferencia do hipoclorito. Então, esta é a amostra de hipoclorito. Vamos ver como é que se comporta frente à adição de cloreto de bário. Então, deu um precipitado branco. Novamente, vou agitar. Então, com isso, já posso diferenciar cloreto de hipoclorito. Brometo. Também não deu precipitado, não deu reação aparente. Vamos ver se ele se diferencia de bromato agora. Ó, então, cloreto se diferenciou de hipoclorito. Brometo não deu reação aparente e bromato também não deu reação aparente. Então, ainda dentro dessa série de ânions que tem halogênios na estrutura. Iodeto com o cloreto de bário não deu reação aparente. Iodato, que também tem iodo, vamos ver se ele se diferencia do iodeto. Se diferenciou, gerou precipitado branco. Vamos ver o fluoreto, que é o último desses ânions que tem halogênio na estrutura. Não houve reação aparente no início. Conforme a agitação, conforme a um melhor contato entre a amostra e o seu reagente de interesse, então aí se vê a necessidade de que seja feita uma agitação vigorosa. Na hora que pingou o cloreto de bário, não deu impressão de reação aparente. Na hora que agitou, formou-se esse precipitado bastante evidente. Vamos ver o ânion cromato. Ele já é diferente de outros em função de ter uma coloração amarela, bastante visível. Vamos ver com a adição de cloreto de bário. Dá um precipitado. Não considerem esse precipitado como amarelo. O amarelo era a solução original. Então é um precipitado branco também. Vamos ver o dicromato. O dicromato, as soluções têm uma coloração mais para o laranja. Isso já o diferencia do cromato, mas tudo bem, vamos ver como é que se comporta. Ó. Também gera um precipitado. E se tiver dúvida sobre a cor desse precipitado, note que na parede
ele está mais para branco, ele é um precipitado branco, como a solução é muito colorida, é que vai dar uma impressão do precipitado ser amarelo, mas não é, é branco. Sulfato, pela adição de cloreto de bário, com certeza vai dar um precipitado branco. Por quê? Na verdade, o que está gerando a precipitação é o cátion bário. É a composição de é a reação que gera sulfato de bário, por exemplo, que é sabidamente insolúvel nesse meio reacional neutro. Então, o precipitado de bário com sulfato, precipitado branco. Vamos ver com sulfito como é que se comporta. Também precipitado branco. Então não estamos diferenciando sulfato de sulfito. Vamos ver com o bisulfito qual a reação. Também deu precipitado branco, sulfato, sulfito, bisulfito. Então, tiosulfato também gerou precipitado branco ao ser adicionado cloreto de bário. Então, a série de ânions que possuem enxofre não são diferenciados nessa adição de cloreto de bário. Vamos ver como é que se comporta o nitrato com o cloreto de bário. Sem reação aparente. Ânion nitrito. Também sem reação aparente. Vamos para uma outra série onde o elemento comum é o fósforo, começando pelo fosfato. Precipitado branco para fosfato. Vamos ver o que acontece no metafosfato. Também um precipitado branco. Acho que estão notando que eu estou adicionando, na verdade, 2 gotas do meu reagente de interesse, do cloreto de bário, para já ter uma certeza do que acontece nessa adição. Então, fosfato, metafosfato e pirofosfato não se diferenciam nesse teste, que os 3 dão precipitado. Agora nós vamos começar a série do tilcianato. Não gerou reação aparente, nem precipitado, nem mudança de coloração. Ferrocianeto. O ferrocianeto também é um ânion que gera soluções coloridas, tanto o ferrocianeto quanto o ferricianeto. Os dois, mais ou menos um verde amarelado, o ferricianeto, um verde musgo. Vamos ver como é que eles se comportam com o cloreto de bário. Ferrocianeto não gerou reação aparente. E o ferricianeto também não. Então, novamente, para a gente ir formando
conhecimento, esses ânions, tilcianato, ferrocianeto e ferricianeto, não se diferenciaram na adição de cloreto de bário. Talvez eles se diferenciem na hora em que adicionarmos o nitrato de prata. Por isso que é uma sistemática analítica, um encaminhamento a partir de um resultado. Você tem uma aproximação melhor do que vai ser aquele ânion determinado. Então agora vamos começar uma série que são ânions que não tem similares. Vamos começar com o ânion borato. Também deu um precipitado branco. Silicato. Também dá um precipitado branco. Molibdato, precipitado branco. Arsenito, precipitado branco. Arseniato, precipitado branco. E o mais difícil da gente conseguir visualizar, que é o ânion permanganato, que é uma solução de ânion permanganato, que ele é intensamente colorido, roxo, e vai ser difícil da gente identificar, mas mesmo assim, ele não gerou precipitado. Se tiver dúvida, coloque contra a luz, para ver se você consegue notar algum floculado, algum material que não esteja completamente dissolvido na sua solução. Então, com isso a gente termina essa primeira série de reatividades, essa primeira série de testes preliminares, e gerando dois comportamentos. Aqueles ânions que geraram precipitado, conforme está na apostila. Então foram uma série deles, e outros que não geraram reação aparente. A partir disso, nós vamos fazer então a reatividade com o nitrato de prata, ok?